Pelé, antes das 5 estrelas, houve um homem que fez o mundo parar para ver o Brasil jogar. O nome dele era Leônidas da Silva. Chamado de Diamante Negro, ele surgiu dos campos humildes do Rio de Janeiro para se tornar o primeiro grande ídolo nacional do futebol. Em uma era marcada por preconceito, dificuldades e um esporte ainda em construção, Leônidas não apenas venceu, ele encantou. Ele reinventou o ataque, ele popularizou a bicicleta, ele transformou o jogador brasileiro em espetáculo. O futebol brasileiro, no início do século XX, ainda era um esporte que carregava o peso de suas origens elitistas. A bola rolava, mas nem todos tinham o mesmo direito de persegui-la. Leônidas da Silva entrou nesse ambiente sem pedir licença. Entrou com os pés descalços, com um corpo ágil, com um jeito de jogar que não estava em nenhum manual europeu. E quando o mundo começou a prestar atenção, o que viu foi algo que nunca tinha visto antes. Esta é a história de um homem, de um jogador, de um símbolo e de um país que encontrou em seus dribles uma forma de se reconhecer. Leônidas da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1913, no bairro de São Cristóvão. Segundo registros biográficos e relatos de pesquisadores do futebol brasileiro, sua infância foi marcada pela simplicidade e pela ausência de recursos. O subúrbio carioca daquele tempo era um lugar distante das oportunidades centrais da cidade. As ruas de terra, os quintais abertos, os campos improvisados eram o território onde ele aprendeu a jogar. E foi precisamente esse ambiente que moldou seu estilo, criativo e imprevisível, construído à margem de qualquer escola formal. Seu pai, José Leônidas da Silva, era um homem simples e sua família vivia com o que o trabalho humilde permitia. Não havia estrutura para treinos organizados, não havia orientação técnica especializada. O que havia era a bola, o chão, os amigos e aquele menino que parecia fazer com os pés o que outros não conseguiam nem imaginar. Segundo pesquisadores como José Moraes dos Santos Neto, em suas investigações sobre o futebol popular brasileiro, jogadores como Leônidas eram parte de uma geração que aprendeu a jogar nas ruas antes de qualquer clube os descobrir. A descoberta veio cedo. Ainda adolescente, Leônidas começou a chamar atenção nos campos amadores do Rio de Janeiro. Sua habilidade era evidente, mas o caminho até o futebol profissional, para um jovem negro e pobre naquele Brasil dos anos 1920, era cheio de obstáculos silenciosos. O preconceito racial não se apresentava sempre de forma declarada, mas estava presente nas estruturas dos clubes, nas oportunidades negadas, nos espaços fechados. Leônidas da Silva entrou nesse ambiente sem pedir licença, entrou com os pés descalços, com o corpo ágil, com um jeito de jogar que não estava em nenhum manual europeu. E quando o mundo começou a prestar atenção, o que viu foi algo que nunca tinha visto antes. O seu papel na reinvenção do futebol não era apenas um item da conta corrente, era algo que existia no campo, era algo que ardia. Mas não só a década de 1930 marcou Leônidas, o futebol brasileiro também foi marcado por ele. Na época da Copa de 1938, na França, Leônidas mostrou ao mundo um pouco do que seria gerado pelo Brasil anos depois, sua arte, sua diferença. Nesse chão, muitos homens volaram, mas poucos fizeram o mundo olhar para cima com tanto admiração como Leônidas. A Copa do Mundo de 1938, realizada na França, foi o momento em que o nome Leônidas da Silva atravessou os limites do Brasil e chegou às manchetes da imprensa europeia com força e admiração. O Brasil chegou à Copa de 1938 com uma seleção que ainda carregava as marcas de um futebol em construção institucional, mas que tinha, em campo, uma qualidade técnica inegável. Leônidas era o centro daquela equipe. Seu estilo de jogo, que combinava velocidade, equilíbrio e uma capacidade de improviso acrobático, causou impacto imediato nos observadores europeus. Segundo relatos de jornalistas franceses que cobriam o torneio, o brasileiro era diferente de tudo que se conhecia no futebol europeu até então. A partida contra a Polônia nas oitavas de final entrou para a história. O Brasil venceu por 6-5 em um jogo que precisou de prorrogação. Leônidas marcou 4 gols. Segundo registros oficiais da FIFA e da imprensa internacional da época, foi uma das partidas mais elétricas e imprevisíveis da história das Copas até aquele momento. O jogo revelou ao mundo europeu que o futebol brasileiro era algo diferente, algo que misturava técnica, intuição e uma alegria de jogar que não cabia nos esquemas táticos convencionais.
Contra a Tchecoslováquia nas quartas de final, Leônidas voltou a marcar e o Brasil avançou. A semifinal contra a Itália, no entanto, terminou com derrota brasileira por 2-1. A grande polêmica daquela Copa foi a decisão da Comissão Técnica Brasileira de poupar Leônidas justamente para a semifinal, preservando-o para a disputa de terceiro lugar. Segundo relatos amplamente documentados, a decisão causou reações dentro e fora do país. Muitos na imprensa e entre os torcedores acreditavam que Leônidas faria diferença naquele jogo. O Brasil perdeu sem ele. Na disputa do terceiro lugar, Leônidas jogou e marcou 2 gols na vitória sobre a Suécia. Terminou o torneio como artilheiro, com 7 gols marcados. Segundo os dados oficiais da FIFA, foi o maior artilheiro daquela Copa do Mundo. A imprensa europeia, de acordo com relatos compilados por historiadores do futebol, tratou-o como a grande revelação do torneio. Os jornais franceses o chamaram de o Diamante Negro, apelido que, segundo registros da época, ganhou circulação ampla e duradoura. Ele não só chegou ao futebol profissional, ele reinventou o futebol profissional por suas conquistas. Ele inventou a sua própria estrela de cetil, aquela ideia brilhante que moldou o corpo do brasileiro com a bola no pé. Ele interpretou o futebol como um espelho, uma força criativa e uma maneira de se expressar, não simplesmente como um resultado numérico. Em 1938, na Boca do Volo, um homem que dizia contar os gols do mundo falou sobre feitos do jogador. Ele disse que foi ele quem criou a bicicleta, um gesto de luxo que acontecia no campo com misteriosa facilidade. Não era um gesto para fazer gol, era um gesto para deixar o mundo maravilhado, para ensinar aos outros que a bola poderia ser tratada como um presente, não como um biobê. Depois de tantos gols, ele foi marcado por uma lesão, e na época do 38, ele começou a ser misteriosamente esquecido. Mas depois daquela lesão, Leônidas começou a ser misteriosamente esquecido. E essa é uma das injustas menções da história, que não lhe confere o valor que merecia. É pouco dito, mas a personalidade de Leônidas era muito forte. Ele não era um jogador apenas de um time ou de um jeito, mas de todo o país. E essa personalidade foi unindo o Brasil com um amplo aspecto. E nunca mais foi a mesma? Apesar de todo o sucesso no campo de futebol, como antes falamos da lenda de Pelé, aconteceu uma lesão, e a doença foi o que finalizou sua carreira precocemente. E pouco deu de tempo para ele continuar a fazer mágica, marcando na identidade de um país inteiro um marco. Em 1951, Leônidas deixou o campo de futebol para atuar como comentarista, marcando uma nova etapa em sua vida profissional. Ele foi pioneiro, e isso mostrou que, como jogador, ele era muito mais do que apenas um grande jogador. Ele era um homem com coração e uma vida fora dos campos de futebol. E em 2004, com 81 anos de idade, ele faleceu, deixando um legado imenso para a comunidade futeboleira e demonstrando suas habilidades em novos campos. Apesar de toda a conquista em seus tempos, ele foi esquecido nos livros de história, e muitos jovens brasileiros não sabem quem foi Leônidas. Até mesmo aqueles que são fãs do futebol brasileiro não sabem quem ele foi. Essa é uma das grandes tragédias do futebol brasileiro, que esquece seus primeiros ídolos de forma normal. A história de Leônidas da Silva é uma história que carrega o peso de suas origens elitistas, e ainda é preciso ver seu conteúdo com um novo olhar. É uma história que merece ser contada para que jovens saibam que o futebol brasileiro cresceu com os homens como Leônidas da Silva.